Olá, galerinha, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Wellington Duarte na área, e desta vez nós vamos trabalhar equação de primeiro grau. E para introduzirmos o assunto, nós temos essa telinha aqui, na qual nós vamos trabalhar nos próximos minutos. Antes de eu continuar, gostaria de convidá-lo, inscreva-se no canal, deixe também o seu joinha caso goste da aula, deixe também suas sugestões e, claro, acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Vamos lá ao assunto equação. Equações são sentenças matemáticas abertas. O que significa aberta? Sentença matemática aberta significa que possui uma letra, uma incógnita. Já vamos ver o que é isso. Que apresentam sinal de igualdade. Então, para ser equação, além de ter a incógnita, tem também que ter sinal de igualdade. Temos aqui alguns exemplos de sentenças matemáticas que não são equações. Por exemplo, 15 mais 10 é igual a 25. Essa é uma sentença matemática verdadeira, porém não é uma equação. Eu, apesar de ter o sinal de igual, eu não tenho aqui a incógnita, que é a letrinha. Então, não é uma equação. Da mesma forma, 2 vezes 5 é igual a 10. É uma sentença matemática verdadeira. Eu tenho sinal de igual, mas não tenho a incógnita. Não é uma equação. Olha só, 10 mais 3 é igual a 18. É uma sentença matemática falsa, porque você sabe, 10 mais 3 é igual a 13. É falsa, porém ainda não é uma equação, porque eu só tenho igual, não tenho a letrinha, não tenho a incógnita. 3 vezes 10, você sabe que é 30. Aqui eu coloquei 20. É uma sentença matemática falsa e não é equação. Uma pequena observação, veja que esse ponto está ocupando o lugar do x, este também, para escrever vezes 5 ou 3 vezes 10. Por quê? Porque veja que eu vou usar muito a letra x como incógnita. Imagine se eu reescrevesse esta expressão aqui como 3 vezes x mais 10 é igual a 25. Ficou esquisito aqui, não ficou? Então, como é que a gente escreve 3 vezes x mais 10 é igual a 25? Esse vezes esse pontinho aqui, nós podemos ou não colocá-lo. De qualquer forma, está certo. Então, veja que a partir de agora, vamos usar muito o pontinho para representar a operação de multiplicação, ok? Vejam vocês que agora nós temos vários exemplos aqui de sentenças matemáticas que são equações. Por exemplo, x mais 5 é igual a 15. Veja que agora eu tenho uma letrinha aqui, a letra x, que é chamada de incógnita ou variável. Dizemos que é uma sentença aberta, porque o valor dessa incógnita x varia, daí o termo variável. E nós vamos aprender a calcular esse x. Por enquanto, basta nós sabermos que eu tenho aqui uma equação. Eu tenho aqui agora uma equação, porque eu tenho sinal de igual, e tenho duas variáveis. Logo, tenho aqui também uma equação. Mais uma equação aqui, desta vez a minha incógnita, a minha variável é x. Tenho sinal de igual, tenho uma equação. E mais outra aqui, tenho a variável y, tenho sinal de igual, tenho outra equação. Mas por que nós temos que aprender? Veja, eu tenho aqui 3 exemplos de problemas que eu até o desafio a resolver esses problemas. Você pause o vídeo e tente resolver. É claro que você não vai conseguir resolver com equação de primeiro grau, que é a ferramenta que estamos começando a aprender. Mas você pode tentar resolver sem equação. É possível, porém é mais difícil. Quando você aprender a trabalhar com equação, você resolverá esses 3 problemas e muitos outros com muito mais facilidade. Vou ler apenas esse último aqui. O perímetro de um retângulo mede 74 centímetros.
Quais são suas medidas, sabendo-se que o comprimento tem 5 centímetros a mais que a largura. Veja, se eu fosse utilizar equação aqui, eu desenharia aqui o retângulo. Você não precisa aprender isso agora, é apenas uma demonstração de como usar a equação. Perímetro, sabemos que é a soma de todos os lados. Veja, aqui diz que o comprimento tem 5 centímetros a mais que a largura. Ora, se a largura é x, o comprimento é 5 mais x. Veja que eu tenho dois lados menores porque é um retângulo. Então, eu tenho 2x que eu somaria com 2 vezes, e aqui 5 mais x. Quem é 5 mais x? É o lado maior. E a soma desses dois lados é 74 centímetros. Veja, claro, você não sabe resolver isso, você não saberia montar isso, mas ao final de algumas aulas você vai estar resolvendo esse exercício aqui numa boa, tanto quanto esses outros. Por hora, eu desafio. Tente resolver aí sem que você saiba equação. Se você conseguir, será um grande avanço. Mas vamos começar a pensar aqui. O que esse x está fazendo aí? Veja, o x, na verdade, ele ocupa o lugar daquele quadradinho que a professora lá no primeiro, segundo, terceiro ano colocava. É o valor que você quer achar. Veja aqui, se eu perguntasse para você quanto vale esse quadradinho, rapidinho você diria para mim que esse quadradinho vale 10. Claro, 10 mais 3 é igual a 13. Aqui, se eu perguntasse para você quanto vale este quadradinho, eu tinha alguma coisa, tirei 15 e fiquei com 5. Rapidinho você me diria, esse quadradinho vale 20. Veja que neste exemplo dá um pouco mais de trabalho, porque eu tenho dois números negativos, mas se eu perguntasse para muitos de vocês quanto vale aqui, aqui vale 8. Por que vale 8? Menos que multiplicar mais, menos 5 vezes 8, 40. É claro, se você ainda não viu nossas aulas de operações com números negativos, dê uma olhada lá, porque você vai precisar disso nessas novas aulas. Veja que se eu estivesse pensando em termos de sétimo ano, eu escreveria isso assim, x mais 3 é igual a 13. E aqui, x menos 15 é igual a 5. E desse lado, eu poderia escrever menos 40 é igual a menos 5y. Veja que qualquer letra minúscula pode ocupar o lugar do quadradinho. E como resolver isso? Bom, a nossa aula de hoje termina aqui. E na próxima aula você vai aprender a resolver essas equações, desde as mais simples até as mais complexas envolvendo frações. Grande abraço a todos, desde já sinta-se convidado para a próxima aula. Até lá!